Olá pessoal, boa tarde, terça-feira, dia 19 de junho, o Bate-Papo Esportivo está começando aqui na tela da sua TV Horizonte em clima de Copa do Mundo. Um programa moderno com muita informação, opinião, debate e que fala sobre o futebol como só você gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bélgica estreia mostrando sua força. Japão surpreende a Colômbia. Neymar deixa treino e vira dúvida na seleção. Nossos comentaristas vão analisar personagens do futebol mineiro. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e convidamos você a participar desse bate-papo com a gente. Para fazer a interação entre vocês e os nossos comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Explica aí pro pessoal de casa como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Pessoal, queremos a sua participação nesse bate-papo com a gente. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Convidamos a todos a acessarem as redes sociais do programa. O Bate-Papo Esportivo está no Facebook, no Instagram, também com o canal no YouTube. Entre lá e confira vídeos exclusivos com trechos do programa só para vocês. Bom, claro, o assunto é Copa do Mundo. Vamos falar dos jogos que aconteceram ontem. Teve jogo hoje pela manhã, está acontecendo o jogo agora, nesse exato momento. Também vamos dar uma passada aí pelos times mineiros, sobre Atlético, Cruzeiro e América, muita coisa para se falar aqui no programa. Então, vou apresentar os comentaristas de hoje. Léo Gomide, seja bem-vindo, Léo. A Bélgica pode ser uma das adversárias do Brasil aí, caso o Brasil passe, chegue nas quartas de final, pode esbarrar na Bélgica. E ela estreou ontem e demonstrou aí, né, um bom futebol, já vencendo de 3. Como é que você está vendo aí esse primeiro momento da Copa do Mundo? Boa tarde, Breno. Boa tarde, pessoal de casa, ao Grice, ao Panzi. Gostando da Copa, Breno. Bons jogos, né? A gente sabe que muitos gols são originados aí de bola parada, né? Hoje, mais 2 gols de bola parada, né? O segundo do Japão, o gol de empate da Colômbia, né? Está sendo uma Copa de pouco espaço para os ataques, né? Mas mesmo assim, bons jogos. E eu acho que por hora não dá para apontar muita coisa não, né? Os sul-americanos começaram mal na primeira rodada, né? Apenas o Uruguai venceu. O Brasil empatou, a Argentina empatou, a Colômbia perdeu, o Peru perdeu. A Bélgica fez um bom segundo tempo, né? Fez os 3-0 no segundo tempo. Mas acho que está cedo ainda para apontar aí quem que vai chegar nas cabeças, Breno. Vinícius Gris, mesma opinião do Léo, tá cedo. E a Inglaterra ontem? Inglaterra ontem, de repente, a gente imaginava que ele ia jogar muito mais frente à Tunísia. Foi um placarzinho meio apertado, 2-1 aí na Tunísia. Pois é, Breno, boa tarde a todos. Eu concordo com o Gomide, principalmente com relação à qualidade. Acho que a gente está tendo uma boa Copa do Mundo, com jogos muito movimentados, com muita intensidade. Acho que a parte física vai ser muito importante. A gente precisa lembrar que a grande maioria dos jogadores estão em final de temporada, e aí a gente está vendo alguns times ainda rateando um pouco, principalmente nessa parte física. A seleção brasileira, por exemplo, teve alguns problemas relacionados a jogadores que vieram de lesão e tudo mais. A Inglaterra ontem fez 15 minutos fantásticos, depois foi caindo o ritmo aos poucos, até chegar ao segundo tempo e fazer um segundo tempo muito ruim, mas venceu, que é uma dificuldade. A Inglaterra há muito tempo não vencia numa estreia de Copa do Mundo. É uma seleção também jovem, que acho que ainda não é essa a Copa para esse elenco da Inglaterra, mas é uma seleção boa também, assim como a Bélgica, assim como a Espanha, que para mim, apesar de não ter vencido na primeira rodada, foi a melhor seleção da primeira rodada da Copa do Mundo. Edu Panzi. Bem, Breno. Tudo bem? Beleza. Agora, falando de hoje pela manhã, Colômbia perdeu para o Japão. Ok, com 5 minutos de jogo, a Colômbia ficou com um jogador a menos. Conseguiu o empate, depois o gol do japonês aí, 2-1. Antes desse jogo, se você tivesse que cravar, você cravaria numa vitória do Japão ou podemos dizer que foi uma meia zebra? Não, um abraço a todos os telespectadores. Se fosse para apostar antes do jogo, eu apostaria na Colômbia, né? A seleção de maior tradição, sul-americana,
tem muitos jogadores interessantes, jogadores renomados, só que uma burrice danada, né? Foi o Sanches, né? O jogador da Colômbia, com 2 minutos meteu uma mão na bola para impedir gol. Isso aí você faz no final do jogo. Quando você está ganhando, o jogo está empatado, para não tomar um gol. Você vai apostar num pênalti perdido, como aconteceu contra o Uruguai. Foi contra Gana ou Senegal aquele jogo? Foi Gana. Contra Gana, que o Suárez defendeu no finalzinho do jogo, o jogador perdeu, o Uruguai acabou se classificando na Copa de 2010. Pô, com 2 minutos de jogo, você já toma um gol e já tem um jogador a menos. Aí dificultou. A Colômbia ainda fez um grande primeiro tempo. Acho que essa parte física que o Gris acabou de citar, a Colômbia teve que se desdobrar no primeiro tempo, muita intensidade com um jogador a menos, e aí veio o segundo tempo, o Pekerman teve que mexer todo mundo, já fez as 3 alterações muito cedo, a Colômbia deu aquela pregada, o Japão faz um gol de bola parada, gol de cabeça do Japão, né? Você vê que tinha 4 jogadores da Colômbia ao redor do japonês, ele vai lá e sobe e faz o gol, algo que aconteceu com o Brasil. Cheio de jogador em volta do suíço, ele vai e faz o gol. Mais uma vez a bola parada definindo um jogo. E eu acho que a Colômbia, esse resultado, ele começou a se desenhar com aquela expulsão, chamar de inocente, no primeiro lance do jogo. Bom, então vamos dar uma conferida nos resultados de ontem e de hoje pela manhã da Copa do Mundo. Tá aí, Bélgica 3-0 no Panamá, a Tunísia perdeu para a Inglaterra por 2-1, a Japão vencendo a Colômbia hoje pela manhã já por 2-1 nesse exato momento. Estamos vendo, eu já chutei errado o placar aqui, né, Edu? Cheguei falando que a Polônia ia ganhar do Senegal, já está perdendo de 1-0. O Senegal foi bem melhor do que a Polônia no primeiro tempo. Pois é. Como é que vocês têm visto aí até o momento, nessa Copa do Mundo, algum time que chamou a atenção de vocês, que vocês falam assim, esse time pode ser a grande surpresa da Copa? Surpresa? Surpresa alguma? Não vi grandes surpresas, não. Eu vi o jogo da Espanha com Portugal, que foi um jogaço. O México pode dizer que foi uma surpresa? Bem lembrado. O México foi uma surpresa, principalmente pelo jogo contra a Alemanha. Não que o México tenha jogado muito bem seja uma surpresa. O México, ele é um time que incomoda em Copa do Mundo. O Brasil pode pegar o México, hein? Como pode pegar a Alemanha. Pois é, nas vai oitavas depender das aí, colocações, né? Quem vai terminar em primeiro e quem vai terminar em segundo. A gente não sabe qual vai ser a colocação da seleção brasileira e muito menos do México e da Alemanha. Se o México mantiver o bom nível, a chance de terminar em primeiro é grande, no grupo que tem a Alemanha. E aí poderia ter um cruzamento de Brasil e Alemanha, o Brasil terminando em primeiro. Mas, bem lembrado, o México foi uma surpresa, acho que mais em função da vitória diante da Alemanha, de ter sido superior do que a Alemanha no jogo. Mas o resto da Copa do Mundo acho que está dentro do esperado. O jogo que eu ia citar, Espanha e Portugal, foi um jogaço. Foi mais ou menos dentro do que eu imaginava. A Espanha com o time, você tem uma equipe espanhola jogando bem, teve a troca de comando, mas parece que não influenciou tanto. E Portugal com um jogador em especial, o Cristiano Ronaldo, que chamou a responsabilidade e acabou decidindo o jogo a favor de Portugal, ele, Cristiano Ronaldo. O resto, se a gente chama o México de surpresa, eu acho que a Alemanha foi a grande decepção da primeira rodada, né? A gente está falando de primeira rodada. Acho que muita coisa pode mudar a partir do início da segunda. Ainda nessa linha, Léo, porque hoje já começa até a segunda rodada, né? Porque tem um jogo que eu acho que vai ser um jogão também, que é Rússia e Egito, que vale ali, de repente, a liderança e vale uma vaga, porque para mim vai ficar entre esses dois nesse grupo. Alguém te decepcionou a mais? Pode dizer que a Alemanha foi a grande decepção, mas a Argentina também empatou com a Islândia, com o Messi perdendo pênalti. Não é uma decepção, não? Pelo resultado, sim, né, Breno? Mas eu acho que a gente estava falando aqui no início do programa como os times têm se portado, né, na Copa, né, principalmente aqueles que são inferiores tecnicamente, como é a Islândia. Se a Islândia saísse para encarar a Argentina de igual para igual, ela com certeza perderia. Né? A única estratégia dela era se defender e buscar os contra-ataques, mesmo como tentou, e até levou alguns perigos, principalmente no primeiro tempo. Né? Pelo placar, você pode dizer que é uma decepção. E alguns jogadores um pouco abaixo tecnicamente. Né? O Di Maria, na própria Argentina, ele é um jogador um tanto quanto questionado. Ele fez uma boa Copa de 2014, fez até falta na decisão contra a Alemanha, mas estava machucado, não jogou. Mas tinha feito bons jogos, né? Por exemplo, quando a Argentina passou pela Suíça, o gol foi do Di Maria, com a Suíça muito bem postada defensivamente. Pelo resultado, a Argentina é uma decepção
E até o Brasil, acho que dá para a gente colocar nessa balança também. Por mais que a Suíça, claro, seja uma seleção mais qualificada que a Islândia, né? Mas pelo que tinha apresentado nas eliminatórias, pelo que tinha feito nos últimos amistosos, a gente apostava numa vitória brasileira. Poderia não ser tão fácil uma vitória, um resultado positivo, mas esperava-se principalmente uma atuação melhor do quarteto ofensivo, com o Neymar, o Coutinho, o Gabriel Jesus e o William. Bom, vamos conferir então os gols dos jogos de ontem e também desse jogo pela manhã entre Colômbia e Japão. Tá aí, o jogo da Bélgica. Esse foi um golaço, hein? Foi. Mertens. Pegou muito bem na bola, ó. A Bélgica criou muitas chances de gol já no primeiro tempo, poderia ter feito uma vantagem maior, e aí no segundo tempo, quando saiu o primeiro gol principalmente, aí começou a ter muita tranquilidade para jogar. Né? Aliás, é impressionante a capacidade dessa seleção da Bélgica de criar. Eu assisti um amistoso que eles fizeram antes da Copa contra a Costa Rica. O que eles criaram de oportunidade clara de gol foi uma festa. O amistoso acabou 3-0, mas poderia ter acabado 8-0. Tem muita gente apostando que pode ser esse jogo aí é a mesma coisa. uma surpresa a Bélgica nessa Copa. Eu acho difícil. Aí a Tunísia e a Inglaterra agora. Que defesa do goleirão, hein? Foi. E ninguém no rebote, hein? 2 gols de escanteio da Depois o goleiro saiu Inglaterra. machucado, né? Saiu. Os 2 gols do Harry Kane na Inglaterra, foi artilheiro da Premier League nessa temporada. Faz muito gol, né? Agora, Bom que dia. bobagem esse pênalti também, hein? Pênalti bobo, Inocência. E os 3 gols do jogo de bola parada, né? A gente vem falando... Tem sido uma marca nessa Copa mesmo, Tem. né, Léo? Eu esperava um pouco mais da seleção da Inglaterra. A Inglaterra é uma boa seleção, tem bons nomes. Dos últimos anos aí, é uma seleção que eu acho que pode ir mais longe, por isso eu esperava mais. E tá Acho aí, que ó. apresentou muito pouco. O de hoje aí da Colômbia, a expulsão mais rápida da Copa. E a primeira primeira expulsão. Primeira Cara, expulsão. Foi a segunda expulsão mais rápida Mas- da história das Copas. Eu ainda tô na dúvida se ele colocou com intenção, se ele esticou o braço. Eu acho que ele Colocou. pulou e a bola Não, esticou meio o braço. estourou no braço Nem dele. Eu acho que nessa aí valeria mais ele tomar só o gol e Exatamente. continuar com 11. Não, e outro, o Ospina estava na bola. Não Eu duvido acho que ele não pegaria. chegaria. A gente não sabe se a bola ia entrar ou não, mas a gente tem certeza que a chance da Colômbia empatar o jogo com o mesmo número de jogadores E essa é falta aí, a cara de maior. pau do goleirão, né? Pegou lá dentro, puxou pra fora, depois saiu reclamando. O japonês reclamar da tecnologia. Golaço, né? Bateu bem. Japonês tentar ludibriar os outros e reclamar de tecnologia, né? Tudo errado ali. Agora, quando vocês falam aí, só pra gente poder fechar esse primeiro bloco, quando vocês falam dessa coisa, eu esperava mais da Inglaterra, esperava mais do Brasil, mais da Argentina, não tem o peso da estreia? Não pode ter eu acho acontecido que isso? todos os favoritos jogaram menos do que poderiam. E não pode ter sido pelo peso? Eu acho que talvez sim, desse- é o peso da estreia que naturalmente acontece e o fato de, né, o Léo estava falando da postura dos times mais fracos, de se fechar, de negar espaços completamente, vai ser uma tendência nessa Copa e diante dos principais favoritos isso vai ficar ainda mais evidente, porque diante dos times mais fortes, quem não tem capacidade vai jogar menos ainda. Então, eu acho que todos os favoritos tiveram muita dificuldade, porque nenhum deles jogou tudo que se esperava, mas a tendência é de melhor ao longo da competição. Bom, agora uma dica para você e para a diversão dos seus filhos. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre seleção brasileira. Não sai daí.